Fala, gente, beleza? Como é que vocês estão? Muito estudo, né, cara? Agora aquele desespero, todo mundo, estudar tudo que der, pô, Soto, me dá uma dica, eu preciso dar uma dica, me ajuda e tal. Cara, infelizmente a gente tem que estudar tudo sempre, né? Mas lógico que uma dicasinha, né? Olha isso aqui, olha aquilo lá, sempre ajuda. Então, tem umas coisinhas assim, né? Que sempre é bom você dar aquela última olhadinha, não bobear, não fazer bobeira, né? Então, eu vou tentar aqui mostrar algumas coisinhas legais para você e fazer um resumão de coisas que eu considero importantes, que você tem que olhar, né, especialmente para o nosso Enem, né, que é uma prova assim tão legal, uma prova, né, grandiosa, uma prova onde o Brasil inteiro cria questões para você, né, quer dizer, tem que ter aquele olhar carinhoso para ele, né, cara? Então, tem caído bastante, né, nesses últimos, desde que 2009, de 2009 para frente, né, que as questões de calor e ótica, de calor e ondas, né, são questões com bastante frequência. Então é legal você dar uma olhadinha nessas coisas, né? Então, por exemplo, a gente vai dividir aqui, vamos dar uma olhadinha no slide que eu vou dividir para você algumas coisinhas aqui rapidamente sobre o que é calor, legal? Então dá uma olhadinha aqui comigo, né? O calor, né, ele é basicamente, né, calor, né, que é, na verdade a termologia, é basicamente formada por algumas coisinhas, né? Ou seja, você tem a parte de escalas termométricas, né, que é sempre o iniciozinho, né? Você tem a parte de calorimetria, né? E aí você tem trocas, trocas de calor, que eu vou colocar direto na calorimetria, a parte de gases, né? E a parte lá de dilatação, né? Então, basicamente, o que a gente tem é isso aqui, né, cara? Isso aqui, escalas, né, termométricas, né? Ficou escalas, né? Escalas termométricas. Então, o que acontece? As escalas termométricas não são assim muito comuns, né, cara? As escalas termométricas, elas na verdade são transformações. Quantos Celsius vale quantos Fahrenheit vale tantos Celsius, ou seja, isso aí não é a essência do negócio, né, cara? Então, para a gente aqui, o ideal não é ficar decorando escala, né? Você não vai ficar decorando escala termométrica, mas você pode lembrar que para passar de Celsius para Kelvin, Kelvin para Celsius, é sempre 273, né? A calorimetria é a parte das trocas de calor, onde você tem um negócio bem interessante, né? Naquela equaçãozinha do Q igual a mc delta θ, né? Tem uma atenção especial ao calor específico, né? O calor específico da água é um valor extremamente alto, então você tem que pensar, por que a água, né, a água é um bom refrigerante, por que você usa água para refrigerar motor de carro, né? Por que você vai à praia, a água está gelada ainda? Porque o calor específico da água é muito alto, né? Então, esses conceitos envolvendo o calor específico, eles são extremamente importantes, né? Diferenciar a quantidade de calor específico, quantidade de calor sensível de quantidade de calor latente, né? Esse cara é o que faz mudar de fase, esse cara é o que faz mudar de temperatura, né? É importante lembrar que durante a mudança de fase a temperatura é uma constante, né? São coisinhas bem legais, tá? Então são detalhes que aqui você não pode esquecer, né? Então as dicasinhas aqui seriam, né? Não esquecer para que a troca de escala é sempre em Kelvin Celsius, você vai usar o 273, lembra sempre que como 0 graus Celsius vale 273 Kelvin, você tem sempre que somar para poder chegar a esse valor lá, né? Aqui, calor específico, né? Saber que o calor específico da água é muito alto, e o calor latente, saber que a temperatura é uma constante. A dilatação e os gases são coisas assim mais complexas. A dilatação nem tanto. A dilatação, basta você lembrar que os corpos, quando aquecidos, vão aumentar de tamanho, os corpos esfriados vão diminuir, exceto a água entre 0 graus Celsius, naquele comportamento anômalo, né? E os gases, eles costumam aparecer com análises também pela química, né? Que vai fazer o PVNRT, PVT Pavotó e coisas assim, né? Muitas perguntas conceituais também, né? Então, como dica aqui de última olhada, eu daria para você isso, né? Dar uma olhada na calorimetria, nesses conceitozinhos aqui, né? Que eles são bastante importantes, né, cara? E a parte de ondas também tem muita coisa legal, né, cara? Ondas lá vai estar na habilidade 1, né, da nossa matriz de referência lá, quer dizer, tem caído bastante coisa, né? As ondas, basicamente, que a gente tinha, exercícios antigos se resumiam a determinar comprimento de onda e aplicar as velhas fórmulas, né? V igual a lambda F e V igual a lambda sobre T, né?
O nosso Enem ainda tem algumas coisas assim, tá? Então, o comprimento de onda, é bom você saber detectar esse comprimento de onda com certa facilidade, né? O que que é uma onda? Basicamente, uma onda é quando você completa, né, o seu ciclozinho aqui, ou seja, de crista até crista, né? Uma outra forma de você fazer é pegar de vale até vale, né? Também é uma outra forma, né? O que eu acho legal para você entender o seguinte: a onda ela se completa quando ela se repete. Então, quando eu tenho uma ondinha desse tipo, né, é fácil visualizar o comprimento de onda. Mas o Enem, por exemplo, ele gosta de colocar umas ondas, né, uma coisa do tipo assim, entendeu? O que que você vai fazer? Ele não tem esse formato, então você vai pegar. Quando é que ela se repete? Ah, ela se repete desse pico até esse pico, dessa crista até essa crista, entendeu? Ter esse tipo de ideia. Com as ondas estacionárias, né, quando ela tiver uma onda inteira, você pode pensar também, ó, nesse tipo de desenho. Ó, sempre que você tiver esse tipo de desenho, né, você tem um comprimento de onda. Ou seja, associa isso, né? O comprimento de onda tem que ter esse desenho, né? Sei lá, uma máscara, né? Um sutiã, um símbolo do infinito, né? Dois quibes. Pensa sempre nesse desenho. Porque, por exemplo, se você tiver uma onda desse tipo assim, ó, né? Aqui não tem, né? Quantas ondas tem aqui? Então, olha, se você fizer a fase inversa, você descobre quantas ondas você tem, né? Vamos supor que aqui eu tenha, sei lá, 50 centímetros. Né? O comprimento de onda não tem 50 centímetros. O comprimento de onda, ó, só preciso de 2. Então, como eu tenho 5, cada um teria 10. 10, 10, 10, 10, 10. Então, para fechar aqui, ó, eu teria 20. Ou seja, o comprimento de onda vale 20 centímetros. Isso aqui é muito interessante reconhecer. Então, basicamente, o que você precisa para ondulatória é saber aplicar isso aqui, essas duas equaçõezinhas, né? O comprimento de onda vezes a frequência, que me dá a velocidade, e o comprimento de onda sobre o período, que também me dá a velocidade. E não esqueça, logicamente, dos fenômenos, né? Os fenômenos ondulatórios são extremamente importantes, né? O fenômeno da reflexão, né? Quando a onda vai bater e voltar em algum lugar. No caso do som é o eco, né? O eco bate e volta, né? Tem outros tipos e tal. Ondas do mar que vão bater numa praia, né? A refração é a mudança da velocidade da onda, né? A refração ela é estudada na ótica geométrica, né? Tem aquela leizinha de Snell, N1 seno θ1, N2 seno θ2. No caso da onda, ela costuma aparecer mais com velocidade, V1, V2, seno θ1, seno θ2. Isso é um seno, hein? Ficou horrível, mas é um seno. Seno θ1, seno θ2, né? Mudança de velocidade. E os fenômenos que você não tem na ótica, que são os fenômenos estritamente ondulatórios, a ótica geométrica, né? Ou seja, a difração, né? A difração, que já caiu aí algumas vezes, é bem legal, né? Difração é quando você contorna um obstáculo, isto é, a sua ondinha está vindo aqui para a direita, por exemplo, encontra um obstáculo cujo comprimento é próximo do comprimento de onda, então você vai ter esse tipo de comportamento, as ondinhas se abrindo, né? Essa difração, ela atua muito junto com a interferência, né? A interferência também é bastante interessante. Interferência é aquela situação quando você pega, por exemplo, uma cristazinha que encontra outra crista, então você vai ter um aumento dessa amplitude, isso é chamada interferência construtiva, ou quando uma crista encontra um vale, né, que você vai ter a chamada interferência destrutiva, né? Tem muitas experiências que trabalham com isso, na experiência lá de Young, né? Que você faz as franjas de interferência, né? Então, esses fenômenos aqui é bom você sempre ter na sua cabeça, né? A polarização, quando você vai fazer a onda, né? Polarização, quando você faz uma onda que está vindo, atravessando aqui toda maluca, atravessar uma fenda, então ela vai ficar polarizada só numa direção, ou seja, a onda passa a se propagar em uma única direção. Então, como dicas legais aí, que eu acho assim, dessa parte toda, né? Logicamente você tem que saber tudo, mas dê uma olhadinha no calor específico, nas trocas de calor, né? Nas equações principais da ondulatória, junto com os fenômenos ondulatórios, né? São coisas que você tem que ter na sua mente, legal? Sempre vale a pena dar aquela última olhada, nem que seja rapidinho, né? Para você lembrar, especialmente essa parte de fenômenos aí que tem caído bastante, toda vez tem caído aí, né? Muita pergunta conceitual, o pessoal faz uma lambança aí danada, troca conceito, né?
às vezes até a questão deixa você com dúvida. Então lembra bem de cada conceito, né? Reflexão, bate e volta, refração, muda a velocidade, difração, contorna, interferência, uma anula a outra, uma aumenta a outra, legal? Dê uma olhada nessas coisas todas aí. Faça uma boa prova, espero que tudo dê certo para você aí, com certeza vai dar, não é isso? Fique com a gente, um grande abraço.